Renata Saladino, radiestesista favorita de vocês, e Skál, povo de Midgar, tudo bem com vocês? Espero que sim. hoje nós vamos fazer um podcast diferente. Eu vou entrevistar o Tiago e o Tiago vai me entrevistar para vocês conhecerem quem nós somos, de onde nós viemos, por que nós fazemos isso, né? Então, nós somos amigos basicamente há mais de 10 anos, uns 12 anos mais ou menos, e super que deu certo essa amizade, e nós dois somos hiper relacionados com a magia, a meditação, o mundo holístico, e vamos brincar um pouquinho aqui com perguntas de como aconteceu, por que aconteceu, de que jeito aconteceu isso na nossa vida, né, Tiago? Exatamente. E isso para que vocês conheçam um pouquinho mais. Porque, tipo, quem é o Thiago? Quem é a Renata? Quem é a Renata? Como começou a carreira da Renata? Como começou as visões da Renata? E o mesmo de mim. Bom, como começou, eu teria que voltar lá no meu nascimento, né? Já é uma coisa assim que parece aquela cena do filme Peixe Grande. Então, o que que aconteceu? Hum. O Thiago já deu risada, né? Parece Peixe Grande. Vocês viram como que nasce o principal? A minha mãe chegou na maternidade e falou: vou parir. E o pessoal falou: não, não vai, porque a senhora é muito magra. Ela abriu as pernas e eu caí. Daí começa uma série de desastres, né? A enfermeira me pegou sem luva, entrou as unhas na minha coluna. Daí os médicos falaram para minha mãe: ela é Forrest Gump, ela não vai andar, ela não vai falar, ela não vai ser inteligente, joelho em X, coluna com lordose, cifose, escoliose, devagar para entender as coisas. Mas eu via o mundo astral, que era uma beleza. Eu via cobras, eu via escorpiões, eu ouvia o pensamento dos outros. Ainda são vários personagens: Forrest Gump, Peixe Grande, o menininho do Sexto Sentido, né? Mas você vai sendo enquadrado, enquadrado, enquadrado. O básico foi: eu fiz um concurso público, tive um casamento certinho, tentei me moldar, tentei ter carro, casa, cachorro, maridinho, e fiquei viúva com 26 anos e fiquei sem nada na mão. Daí, literalmente, eu olhei no espelho. Hoje eu nem sei o que é um espelho. Hoje eu sei o que é um espelho negro. Na época, eu não sabia. Eu olhei para um espelho, vi vários seres atrás de mim, e eu olhei assim e falei: entendi, entendi. Hum. E comecei imediatamente, depois do ano da morte do meu marido, a trabalhar com radiestesia e a trabalhar o holístico. Então, eu trabalho com holístico desde 1999 e comecei com radiestesia porque eu tinha 1001 preconceitozinhos. Eu tinha muitos preconceitos. Eu não queria ser bruxa, eu não queria ser feiticeira, eu não queria ser maga. Eu fui para a radiestesia porque eu fui naquela. Radiestesia é ciência. Mentira! Radiestesia é magia disfarçada de ciência. E você, Ti, como que começou esse seu caminhar? Então, meu caminhar começou com um chamado, né, da espiritualidade. Mas antes disso eu era uma porta. Mas sabe, tipo, totalmente crescido em um meio fútil, onde a gente dava valor. O valor era ter e não ser, sabe? Tipo, se você tem uma roupinha de marca, se você. Patricinhas e playboyzinhos, é esse mundo. E aí, Eu não tipo, te imagino. Eu não te então. imagino. E aí, eu só não vou falar o meio em que eu cresci, os nomes, porque pode comprometer um pouquinho. Mas, tipo, nesse meio, eu era uma portinha. Tipo, então aquela coisa de marca, perfumes e. Beleza. Me afastando um pouquinho disso, depois que terminou o colégio, né? Eu resolvi praticar meditação apenas, né? Então, maravilha, eu praticava minha meditaçãozinha, já fui deixando essas futilidades, digamos assim, meio que de lado, e aí um belo dia eu fui meditar e saí do meu corpo. Claro, isso eu não tô falando de um dia
após o outro. Eu tô falando, não foi no dia seguinte, foram, tipo, anos de prática de meditação. Você estava preparado para isso? Então, eu acredito que sim, porque aconteceu, naturalmente. Eu já tinha ressignificado alguns conceitos, eu já tinha... que, na realidade, eu tinha muita vontade de aprofundar as coisas, né, Rê? Mas por conta do meio em que eu vivia, eu falava, já já eu aprofundo, deixa eu correr atrás desse perfume, dessa blusa, dessa... Então... E aí, um belo dia eu saí do meu corpo. E aí eu falei, o que que tá acontecendo aqui? Né? Assustei, e nesse susto eu voltei. Só que daí eu quis fazer de novo, e de novo, e de novo, e do lado de lá eu passei a encontrar um ser verde com Primeiro ele se apresentou na forma de um dragão. Depois ele tomou uma forma humanoide, mas ele ainda tinha cauda, os olhos, a pele escamosa, cabelo de cipó, uma coroa de folhas. é, E ele foi me mostrando símbolos que eu não conhecia. Ele desenhava em mim, e eu falava, o que que é isso? E eu não tinha como pesquisar porque eu não sabia. O Google ainda não tinha aquela tecnologia de você pesquisar por foto. Não, e também como é que você ia tirar a foto do ser astral para botar no Google e falar, pesquisa isso daí. E ainda bem que você tinha uma boa cabeça para falar, não, não é um demônio, não é o diabo, não Uhum. é um draconiano que me carregue, né? Né? E aí, esse ser. Não, mas assim, ele desenhava as coisas, mas aí eu poderia replicar num papel e pesquisar no Google, mas não tinha essa tecnologia ainda. E aí eu peguei e fui indo e absorvendo conhecimento. Eu fui aprendendo muita coisa até o dia que esse ser resolveu me trazer visões. Assim, tipo, eu tô aqui conversando com você, aí eu dou uma pausa, assim, de uns 5 segundos. Só que esses 5 segundos na minha cabeça foi tipo um mês. E aí. Acontece. Acontece aquela história que todo mundo duvida de na hora da morte você vê a sua vida passar na sua frente por 5 segundos. Nós, Isso, videntes, exatamente. quando nós olhamos para vocês, muitas vezes nós vemos a vida de vocês passar na nossa frente por 5 segundos. Uhum, exatamente. E aí, passavam-se, assim, tipo, visões completas, né, do que estava acontecendo ali, e muitas delas eu não entendia. E uma visão que eu tive, que ele lançou, foi um jardim enorme, um gramado enorme, com várias pedras gigantes, umas pedras do tamanho de um arquivo, sabe? Assim, tipo, Uhum. e em cada uma dessas pedras estava gravado esses símbolos, e eu sem entender ainda o que é aquilo. E lá na frente, um cara pendurado de cabeça para baixo em uma árvore enorme. E eu Olha a não. referência. Pois é. Só que na época eu não tinha ideia do que isso significava. E aí, mas aí eu tive uma coisa para poder pesquisar. Eu falei, joguei no Google, homem de cabeça para baixo pendurado numa árvore. A primeira coisa que apareceu foi Odin. Foi Odin? Não foi a carta do enforcado, não? Não, não, não. O primeiro link foi mitologia nórdica Odin. Aí eu cliquei e aí eu vi todas as runas que eram todos os símbolos que eram desenhados em mim e tudo que eu via. Aí eu caí de cabeça e aí conheci Renata Saladino. E cai de cabeça em outras coisas, gente, porque, ó, já faço a minha propaganda aqui, gente. Ó, tá vendo? Por favor, eu falo para os meus coleguinhas, quando não me acharem, conversem com o Tiago. E vocês não têm ideia dessa capacidade, ele está entregando essa capacidade aqui no podcast, falando: olha, veja a vida toda sua em 5 segundos, daí vocês vêm falar com a Renata Saladino. Ele também atende, gente, e ele também é bom. Se ele não fosse bom, não atendesse, não fosse sensível, ele não andava comigo, porque eu sou chata. Eu não sou uma pessoa tão fácil assim. Eu já sou meio assim do tipo isolation society, só deixo chegar perto de mim quem mais ou menos fala a mesma língua que eu.
E daí também eu tenho outros pedaços da minha história que eu conto, né? Então eu comecei nessa coisa de... Mas eu tinha muitos preconceitos, gente, eu tinha muitos preconceitos. Então eu comecei em 99, eu tinha 25 para 26 anos. E eu fui indo, e mais ou menos até os 35 anos, eu ainda insisti em tentar casar, ainda tentar ter casa, ainda tentar ter filho. Até que o último casamento meu foi um desastre total, que eu voltei com uma malinha mínima para São Paulo, que é quando eu conheci o Tiago. E quando eu voltei com essa malinha mínima, eu conheci duas pessoas, o Tiago e o meu mestre. O meu mestre me deu um saquinho de runas, mas ele me deu totalmente assim, ó, Tó, isso daqui estava no meu guarda-roupa. Eu, como leonina, fiquei ofendidíssima, porque leonino gosta que as pessoas comprem o presente, te embrulhem, ponham um lacinho e falem, eu lembrei de você. Não gosta que as pessoas cheguem e falem, ó, estava aqui no meu guarda-roupa, não sei para quem dar, dei para você. E também aconteceu um processo muito louco comigo, porque aquelas runas, elas soltavam um cheiro de um perfume que eu não sei qual é até hoje. Elas eram runas de não é sodalita, aquela outra pedra azul bonita que a gente faz runas de vez em quando, Ti. Lembra? Lápis Ah, lazuli. lápis lazuli. Eram runas de lápis lazuli. E eu tinha cartaz que eu tinha tanta raiva de mim que eu tinha vontade de me suicidar, de pular pela janela do apartamento. E daí eu deitava na sala e eu ficava vendo as runas, vendo runas, vendo runas, vendo runas. Só que contraparte do Tiago, o primeiro ser que eu vi não foi Odin, foi Loki. E Leonino é bocudo. A primeira grande besteira que eu fiz foi falar para os outros que eu via Loki e os Asatros, ó, soltaram tapas de Loki não pode, Odin pode, Thor pode, Balder pode, Freya pode, mas Loki não pode. E eu, como assim, gente, Loki não pode? Loki está abrindo os meus olhos de todas as besteiras que eu fiz na vida, todo o quanto eu fui boba, o quanto eu confiei em quem mentia para mim, porque ele é o revelador das mentiras, né? Ele me mostrou o meu passado e aonde eu fui idiota, e ele literalmente cravou e falou: a partir de hoje você vai ganhar para você, você vai trabalhar para você, você vai crescer. E a partir do momento que ele cravou que eu não ia ser mais idiota, eu cresci. E é normalmente assim que acontece, né? Esses lampejos, e aí depois a gente já começa numa pauleira espiritual aí. As entidades chegam aí na cola da gente e já começa a mandar aquele batalhão de testes. Um batalhão de informações. O interessante desse Sim, batalhão de informações foi que foi misturar radiestesia com runas, e lógico, no começo eu tive que enfrentar um monte de radiestesista falando não pode misturar com runas, e um monte de runomal falando não pode misturar com radiestesia. Mas eu encontrei o Tiago, e o Tiago é uma pessoa que fala pode. Ele é sim. aberto, ele fala pode, ele não é uma pessoa que fala não pode sexo, não pode namorar, não pode misturar runa com pedra. Meus amores, se o Tiago, que viu Odin, fala que pode, pode. E quem somos nós para falar, Renata, você mistura radiestesia com runas? Isso não pode. Não- Se é simples. Se radiestesia mexe com as forças telúricas, o que são telúricas? Energias da Terra. Terra é o quê? Onde vivemos. E as runas? Espiritualidade e forças também daqui. Então, por que não? Aliás, o que eu gosto muito assim é que assim quando você vai trabalhar a terapia holística, o pessoal fala muito, o astral, o astral, o astral, o astral. Mas quando você pensa, você já foi treinado a vida inteira para cuidar do astral. As religiões, os religares que te religam com o Deus astral,
Não vamos nem entrar aqui na perspectiva se existe, não existe, mas você aprende a orar, aprende a ser humilde, aprende um monte de coisa. Daí, quando você põe o pé nas runas, as runas são muito telúricas. Não quer dizer que os deuses não sejam Uhum. astrais e não sejam abençoados e não sejam maravilhosos, mas os deuses nórdicos, eles trabalham muito com você ter uma boa vida na Terra. Aonde que é a vida? Aqui. Eles Midgard. trabalham com aqui. Midgard. Midgard. Isso, para mim, é maravilhoso. Uhum. Para mim também. E aí, beleza. É, Pegando esse conhecimento, tanto o seu quanto o meu, essa introdução que a gente teve na espiritualidade, na cultura nórdica, é, aí eu comecei a estudar, me aprofundar. Te conheci e estudei com você, e aí eu comecei a minha carreira solo. Fui que fui, e até hoje continuo estudando. Só que eu tomei um susto. Qual? Tipo, quando eu estava. Eu acho que você vai lembrar quando eu falar. Eu estava fazendo um conjunto de runas de ossos, sempre gostei de mexer com taxidermia, essas coisas. E fiz um conjunto de runa de ossos simplesmente porque eu achava bonito. E aí eu ofereci e falei, é, bom, não foi assim, quem quiser que pegue. Eu peguei o pêndulo, olha a radiestesia aí. Peguei o pêndulo, distribuí as runas e eu perguntei em qual divindade que seria mais adequada para isso. Ainda estava no início dos estudos, né? E vibrou na runa Eivas. E ela está altamente relacionada com quem? Com a Hel. Hel, com a minha mãe espiritual, que eu fiquei sabendo depois. Eu ofereci o jogo de runas. Eu fui dormir. E aí eu fui para um lugar que eu tomei um mega susto, porque, tipo, eu encontrei com ela e ela não tem a melhor das aparências, né? E aí, só que super sábia, super. Ah, ela não é má, ela foi demonizada, né? Ela Então, foi demonizada. pois é. E aí ela foi super gentil e me mostrou um pedaço do reino dela. Eu voltei totalmente atordoado e bagunçado ali, porque eu não entendia na época. E aí, eu fiquei nessa. Sabe como, assim como na Umbanda, tipo, o pai e a mãe de cabeça? Uhum. Então, aqui na cultura nórdica, o pai é Odin, a mãe é Hel. Eles estão sempre ali, ó, muito próximos de mim. Por mais que Frey e Freya também estejam, aí eu até tenho alargadores Tem as runas. com as runas de Frey e Freya. Ferru. Aqui a presença muito, muito, muito forte sempre foi a de Loki e a de Thor. Mas a primeira presença foi a de Loki. A primeira presença foi a de Loki. Uhum, E eles trouxeram esse grande ensinamento que foi esse olho na nuca, que foi esse tomar cuidado com as traições, que foi reagir, porque realmente na minha vida anterior, foi pelo menos 36, 35 anos, 35, 36 anos, acho que a gente se conhece faz 12, eu estou com uhum, 48. O Tiago foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu voltei para São Paulo, desse casamento com essa malinha pequenininha, e várias pessoas passaram, mas o Tiago ficou. O Tiago ficou. E também tem a ver com isso, né? Porque exatamente naquele momento em que Loki estava me ensinando a não ser mais boba e Thor estava me ensinando a reagir. Porque uhum. exatamente por causa da nossa cultura religiosa, você é acostumado a deixar para trás, a não falar nada, a não reagir, e Thor reage. Thor reage. Então, Totalmente. assim, aqui é Loki e Thor. E aí é O- Hel e E Odin. Odin. Hel e Odin.
Então, assim, nossos patronos. E exatamente quando começou, quando a gente vira um amigo, já começou a história do Frei Mardol, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É, e a nossa parceria é até hoje. Praticamente todos os objetos rúnicos que nós fazemos, o Tiago é que tem a mão forte, que faz a gravação, e eu que tenho o Sim. olhinho que faço a pintura. Exatamente. E também nesse contexto, essas divindades que se tornaram nossos patronos, acredito eu que é, varia da necessidade atual de cada um, né? Por exemplo, Loki e Thor chegaram com lições aí fantásticas e testes para você ser mais forte, ser mais, é, como é que se diz? Bala na agulha, assim, sabe? Tipo, trau! E aí, Sim, e para mim, eu que tinha, no início, eu falei que eu tinha aquela superficialidade aflorada, aquela futilidade, Odin, sabedoria profunda, e Hel, a deusa das profundezas, alô, né? Fui, alô, quer profundidade é, maior do que essa? pois é. E aí eu consegui aprender muita coisa em pouco tempo. E, tipo, aí, a partir do momento que eu atingi determinado conhecimento, aí as coisas passaram a se aprofundar naturalmente. O que as pessoas precisam entender de mim é que, apesar de eu trabalhar, sim, entendo de runas. Hoje eu prefiro ler runas para alguém do que muitas vezes ler o tarô. Mas como a raiz foi radiestesia, o treinamento com radiestesia desde 99, eu peguei o primeiro pêndulo, eu tinha vários problemas de saúde, eu perdi o marido, a radiestesia ela atua muito com saúde, então o meu carro-chefe é a radiestesia barra runas. E o carro-chefe do Tiago é runas, runas. Runas, runas. Tanto oracular com as runas, quanto a magia nórdica. O meu carro-chefe mesmo é a magia nórdica, né? Então, tipo, então eu trabalho com a magia nórdica e com o oráculo rúnico. Sim, sim, ele trabalha muito bem com a magia nórdica. É, eu já tenho uma visão mais moderna, que muita gente às vezes gosta do meu jeito mágico, às vezes não. Eu demorei para entender o que era isso. Depois que eu fui ler nos livros, que era o tal do patchwork, que na verdade eu não aconselho para os outros, mas eu faço quase que instintivamente. É que para mim, eu consigo fazer coisas com magias simplificadas. Existem pessoas até hoje que precisam da ritualística toda. E eu até perguntei para o Tiago porque se ele levou o susto quando ele fez a viagem astral, porque para mim foi do tipo, ops, estou aqui. E agora, o que eu faço aqui? Eu nem sabia o que era viagem astral. Eu era praticamente uma criança, assim, a minha primeira viagem astral foi muito louca, Tchê. Eu estava na minha cama, daí eu abri os olhos, daí eu estava em cima do telhado, entre uma nave espacial e o telhado, daí eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Daí eu caí na cama de novo. Nossa, mega Então experiência. foi uma mistura de viagem astral com tentativa de abdução. Eu falei, pô, Renata, nada é normal com você, Renata? Poxa vida! Então, mas que bom, né? Porque o normal às vezes fica chatinho. Nós não somos pessoas chatinhas, isso é bom, nós não somos pessoas chatinhas, nós somos pessoas legais. Legal, isso que sempre tem história para contar e novidade, né? E daí surgiu o Freia Mardon, que é uma escola minha e dele, e muitas vezes as pessoas, elas têm a impressão que é só minha, porque eu tenho essa facilidade maior de frente. Uhum.
Sou leonina, né, gente? Exatamente isso que eu ia falar, é o É, leão. a facilidade de chegar e falar na frente da câmera é uma. Mas o Thiago, ele é o organizador, ele é o Odin, né? Eu sou o Loki, ele é o Odin. Ele é o Fato. organizador, ele que guarda o nome de todo mundo, ele que manda o WhatsApp para todo mundo. Por isso que eu falo, gente, por favor, falem com o Tiago. Eu trabalho muito com o caos. Eu sou mais. Caotiquinha. É. E eu sou o rapaz dos números, o rapaz da administração, o quem está por trás do das por trás, né? Tipo, ali na administração, no backstage, sou eu. Apareço, apareço. Faço vídeos? Sim, mas o que eu faço é toda a organização, toda a contabilidade, tudo ali no administrativo, né? E virginiano, né? Virginiano, botando ordem nas coisas, que foi uma coisa muito boa para mim, a paciência que ele tem de lidar com o meu caos interno. Porque desde aquela historinha que eu falei para vocês, desde o momento do nascimento até o momento da viuvez, até outra tentativa de casamento, o que aconteceu com a Renata? Eu fui sobrevivendo do jeito que dava. Enquanto ele comprava perfume, né? Eu fui sobrevivendo, sobrevivendo. Perfumes. Foi um ótimo casamento, essa nossa sociedade. Foi Sim, um ótimo casamento, porque talvez essa questão de vou comprar o perfume faz ele pensar no valor, de quando que dá, qual que é o melhor, essa elaboração que me falta, que me falta. Ele tem muito essa elaboração. sim, bastante. Eu gosto bastante dessa dinâmica, né, que a gente tem em sociedade. Tipo, ah, você, para mim foi muito legal quando definimos a sociedade e falamos, você ah, fica ali com. Aliás, eu deixo para o Tiago toda a parte tecnológica, né? Até para a gente fazer o podcast, eu falei, Tiago, vamos andar comigo nas galerias, vamos comprar um microfone, vamos comprar o Exatamente. foninho, vamos comprar a tecnologia, porque você é o homem da tecnologia. Não que eu não compreenda. A princípio, quando eu estudava, eu queria ser engenheira, arquiteta, mas a vida vai levando a gente para um outro lado, e daí a gente aproveita o que a vida vai fazendo e a gente fala: bom, eu não vou ser especialista em outras coisas se essa que está acontecendo comigo está me levando muito bem. A gente acaba, no caso, eu sou muito feliz com aquilo que eu me tornei, mas eu acabei me tornando por acidente. Você, Tiago, as coisas que te aconteceram, você se tornou por acidente também ou foi mais planejado? Não, não foi planejado, foram por acidentes também. Tipo, um belo dia, que nem eu tava falando, um belo dia um ser verde aparece. No outro, uma senhora que tem metade do rosto e o outro não. Então, tipo, foi tudo acontecendo assim, é, de surpresa, né? E aí eu fui aprendendo a lidar, e aí fui entendendo, e aí fui estudando aí. No início, digamos que foi acontecendo por acidente. E a partir do momento que eu fui estudando, aí eu já fui planejando melhor, sabendo do que se tratava, né? Aqui foi por acidente, né? Eu tenho vários acidentes de percurso, tem a viuvez do primeiro marido, tem a separação de um que eu nem conto como meio marido, não chegou a ser totalmente, tem a Hum, separação do terceiro, daí tem eu aqui em São Paulo decidindo que eu ia ser free, que a minha carreira era solo. sim, Acompanhada, bem acompanhada, porém solo, de verdade, nas quatro paredes, solo. E eu gosto muito dos atendimentos, gente. Eu gosto.
pessoalmente dos atendimentos. Como eu estava falando, as pessoas procuram muito a mim, podem procurar o Tiago, podem marcar com o Tiago, pode falar, Tiago, tarô. Tiago, magia você desmancha? Magia você faz? Também. É um hábito elas me procurarem, é um hábito por Uhum. causa dessa minha postura mais solta. Mas, basicamente, tudo que eu faço, ele faz com outros métodos. Sim. Mais voltado para a cultura nórdica, mais voltado para magia rúnica, né? Com o panteão nórdico. E. Porque a radiestesia, ela fez eu trabalhar variedades. Uhum. A radiestesia fez eu trabalhar letra hebraica, trabalhar runas, trabalhar deuses egípcios, trabalhar deuses nórdicos. Então, assim, variedade. Como eu estava falando para o Tiago e para vocês, tem gente que não gosta de mim, que olha e fala, peraí, ela acessa tudo, ela vê periquitos, ela vê de tudo. Eu adoro essas suas espontaneidades. Esses exemplos, assim, de repente, um periquito sai aqui no rolê. Eu vejo tudo, eu vejo. Daí eu tenho a seguinte, ou eu acredito em mim, eu sempre falo, ou eu acredito em mim, eu tenho que acreditar que eu sou esquizofrênica, e lá no INSS pedir aposentadoria e sozinha numa casa de repouso e falar, ó, me interna que eu sou esquizofrênica, mas eu ainda não cheguei nesse ponto. Hey, e eu tinha uma perguntinha para você aqui, que é Diga. como você lida, não vou citar nomes novamente, mas como você lida com coisas, questionamentos ou críticas que você recebe do tipo, você não está falando o nome da runa corretamente, então não vai funcionar. Essa runa não se chama Gera, se chama Yara. Como Ai, você ó, lida com esse tipo de situação? não, é muito engraçado, porque no começo, quando aparecia alguém que fazia esse tipo de citação, aparecia a Thor do meu lado e falava, ele não estava lá, você estava. E eu dava uma risada interna e aparecia a Loki do meu lado e falava, você pode chamar a runa de qualquer nome, ela vai funcionar. E eu segurava o riso, assim. Porque o Tiago, ele me conhece, eu sou um tanto quanto agressiva. Eu sou uma pessoa agressiva, eu sou muito yang. Acontece com toda pessoa que tem que se autodefender sozinha, né? Tem então umas histórias de mãe narcisista e tal, então tinha que me Uhum. defender sozinha, então tive que subir meu lado homem, meu lado mulher, então eu sou agressiva. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto de brigar, gente. Eu carrego um bonde para não brigar. E essas coisas, elas são guerras de ego. Quando um bruxo chega, já chegaram para o Tiago e falaram, Tiago, você não sabe o nórdico antigo correto? Mas o Tiago vê Odin, mas o Tiago vê Hel. Mas o Tiago, ele vê Odin, ele vê Hel, é uma coisa que, assim, e ele não tem curso nenhum, e ele começou a fazer runas de ossos, e ele começou a se informar, e ele começou a fazer taxidermia. Uhum. Então, assim, tem algumas coisas que vêm de dentro, que a pessoa pode ler 50 livros, e não vai vir de dentro dela. Não vai vir. Eu sei que isso é muito confuso, porque isso vai entrar numa outra discussão, numa falácia. Também não pode ser aquela pessoa que fala, ai, é assim porque me contaram. Sim, tudo que eu procuro pesquisar Uhum. tudo o que eles me contam, tudo que eles me falam, eu olho assim e falo, tem fundamento? Não tem fundamento? Deixa eu ver antes exatamente, porque se eu ver que não tem fundamento nenhum, está na hora de eu ir sozinha lá para a casinha de repouso e falar, me internem. Você não pode ser louco no mundo. Mas, às vezes, esse negócio de se pegar
no jeito certo de falar a coisa, no fundo, gente, mesmo na magia, vai cair, sim, naquela mesma discussão formal de quem é médico, engenheiro e advogado é maior do que as outras profissões, porque esses daqui sabem o vade-mecum completo. Não é sobre vade-mecum, não é sobre linguagem, é sobre prática. Às vezes você tem um médico que sabe o vade-mecum completo e sabe o nome correto da doença em inglês, francês, em alemão, e você pega uma enfermeira que resolve o seu problema. Uhum. Então a minha opinião é mais sobre isso. Sim, e a minha também é bem parecida com a sua. De, ah, por exemplo, a gente pode trazer isso até para o mundo corporativo e acadêmico também. Tipo, você já viu pessoas que se formam em um dado curso, mas não são bons naquilo que se formam? Ou nem chegam a terminar, ou não curtem o que fazem? Então, tipo, e outras que nem fizeram o curso, mas executam aquela função perfeitamente. Que é o que você estava falando É, de vir de dentro. E trazendo isso para a espiritualidade, é mais ou menos o que aconteceu conosco. sim, o curso formal que eu queria ter feito na vida, que eu tentei fazer desde a juventude, era arquitetura. Mas eu tive vários percalços financeiros. Morre mãe, morre pai, morre marido, tem crise financeira, vai trabalhar em lojinha para vender guarda-roupa para sobreviver. Eu tive vários percalços financeiros. Eu acabei me formando decoração. Porque assim, Uhum, porque, pelo amor de Deus, já fazia tantos anos que eu fazia arquitetura, que se eu me formasse em decoração, eu aproveitava todas as matérias. sim. Daí, o que que aconteceu, Tiago? Eu fazendo isso, eu amo, eu sou uma boa decoradora, mas eu comecei a ficar na mão do vidraceiro, do gesseiro, do marceneiro, do pedreiro, e do pintor, e eu olhava assim e falava, que caos! Eu só quero estar na minha mão. E daí eu fui Uhum, para terapia holística e eu descobri que eu faço assim, e as coisas acontecem e está só na minha mão. Então, para uhum, mim, foi uma vantagem enorme. Não quer dizer que eu seja uma má decoradora ou que eu teria sido uma má arquiteta. Quer dizer que a fluidez foi para um lado, ao outro lado eu também faço bem, mas é aqui que flui, é sim. aqui que é fluido. E se for pensar na nossa loja, eu não estou muito longe do ramo da decoração, mas nós fomos para os objetos místicos, para os cristais, para as bind runes, para os quadros, para outros tipos De para outra decorações. informação. Outras decorações, outras informações. Exatamente. E quando a gente fala decoração, não é assim, por exemplo, a gente faz. Vamos deixar bem explicadinho aqui, assim, porque, tipo, a gente não vai fazer um saquinho bonitinho com um sigilo de ferru, dupla ferru, e Frei e Freia, e um jogo de runas de madeira de peroba, para você decorar a sua casa. Não, não é apenas com decoração que a gente trabalha. Decoração que a gente diz é que esse dom, essa arte foi encaminhada e flui de uma outra forma. De Não, forma. isso me deixa mais nervosa do que as pessoas que falam você não tem um sotaque norueguês. Me deixa mais Uhum, nervosa, por exemplo, você acabou de mostrar um saquinho feito à mão, bordado, com uma bind, com um conjunto de peroba, gente, peroba. Isso me deixa mais nervosa. Quando eu estou na loja, chega alguém e fala, ai, mas o de MDF é de R$ 20. Compra de MDF. é. Ai, mas por que 100? Por que 150? Por que 200? Porque você está comprando uma obra de arte. Você não está Uhum, comprando, você não está comprando nem um artesanato. Não está comprando de um hippie louco. Está uhum, comprando de uma pessoa que leu livros, que vai gravando e que sabe o que está fazendo. Também uma vez uma pessoa queria comprar o conjunto de runas, tipo, pelo menor preço possível,
tipo 10, 20, 30 reais, ainda falou para mim, mas você vai galdrando em norueguês enquanto você pinta a runa? Eu falei, minha filha, são as suas runas, você que galdra. Se você Exatamente. quiser, você galda em chinês. Se quiser, você galda em chinês. Então, assim, tem todo o conhecimento técnico, sabe aonde é o começo, aonde é o fim, como que tem que ser feito a runa, sabe o que aquilo significa, mas a ativação é do mago. Exatamente. Assim, não tem uma explicação para um motivo para que eu galdre o seu jogo de runas. Não tem. Tudo bem que na espiritualidade não tem lógica, mas isso não é nada lógico, né? Tipo, não faz sentido algum eu galdrar um jogo de runas que é para você. É Não a sua, faz. é a sua energia, é você que tem que galdrar. Eu apenas sou a mão de obra. Altamente especializada, que leu 50 livros, que sabe como aquilo. Porque você tem que saber como desenhar uma runa, assim como você tem que saber como desenhar uma letra Uhum, hebraica. Elas têm uma energia, elas têm uma vibração, que essa vibração ela vem do formato dela. Então, você tem que saber o que você está fazendo e uhum, como se faz. Porque senão o outro não vai encontrar essa vibração. Só uhum. que essa vibração é uma ressonância entre o outro e a runa dele. Exatamente. E aí ela é desenhada de forma assim, uma forma certa. De todas as runas, cada uma tem seu formato, seu significado e tem a sua forma correta de ser feita. E sim, nós lemos livros, nós sabemos o que estamos fazendo, inclusive o a Recomentou da Madeira são as compensações que a gente faz, né? O que são compensações? São as referências, porque aqui no Brasil a gente não tem freixo, por exemplo, mas eu tenho a equivalência dela aqui. Então, aqui nós não temos a pena do corvo, mas eu tenho a equivalência dela aqui também, né? Então, tipo, são leituras, estudos, sabedoria e tudo isso vem para cá, para nossa. é, Como é que se diz? Me fugiu a palavra, para nosso artesanato mesmo, para o nosso Para o nosso negócio. laboratório, É. né? É um laboratório, é um negócio laboratorial. Uhum, E super personalizado, né? Então, assim, não é um artesanato. Eu não baixei o desenho do Pinterest e estou fazendo 20 cópias iguais, porque sim, gente, você pode comprar a runa direto no distribuidor do cristal e ele vai cobrar o valor do vai cobrar. valor de um menininho no trabalho quase escravo, que ficou lá fazendo repetitivamente 30 vezes a mesma runa sem saber o que aquilo significa. Quer comprar assim? Compra assim, não tem problema nenhum. Não tem Uhum, problema nenhum. Mas assim, eu considero que o Freia Mardol, ele nem é uma loja assim super caro para quem é o A do A do A do A do A, mas também não é uma lojinha para quem não tem dinheiro nenhum. Ela é uma loja média com uhum, produtos bons. sim. Muita qualidade e muita dedicação, né? Desde do estudo para a gente fazer o produto até a elaboração e a qualidade dos produtos, que a gente também prioriza isso. E nós temos várias questões, vários jeitos de ser. Para quem não sabe, por exemplo, meu animal xamânico é o lobo. O do Tiago é a borboleta. Então, daí você vai pegando as referências e você vai vendo a personalidade da pessoa. Então, ele falou sobre as coisas que me irritam. Como um lobo, eu estou sempre assim. Eu estou sempre meio que rosnando. Ele está sempre tranquilo, leve, mais zen do que eu.
Então, assim, normalmente a pessoa mais estressada sou eu, e a pessoa mais zen é ele. Eu também acho essa complementação máxima, essa Sim, também. complementação máxima. E ele tem todo esse lado de ser taxidermista, e ele faz muito, é extremamente ecológico, gente. Ele faz muito material com galhos de árvores que caem depois de chuvas grandes. Uhum. Ele trabalha muito com ossos de animais que ele encontrou atropelado, encontrou morto na natureza. Porque quais são as coisas que me irritam, gente? Às vezes a gente vai falar com uma pessoa, falar, eu trabalho com ossos. Ah, eu sou vegetariana. Você achou que eu saio correndo atrás do bicho, Mata. vivo, cortei o pescoço dele, deixei espirrando sangue para tirar os ossos? Então, assim, é extremamente ecológico, gente. Nós trabalhamos com material ecológico, a gente não sai correndo atrás da pena não sai correndo atrás do corvo vivo e arranca as penas da cauda dele, porque a gente gosta de torturar bichos. Não sai correndo atrás da cobra, prende ela num vidro e fala, ha, 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 agora você vai trocar de pele agora. Não, gente, a gente encontra esse material. A gente Exato. encontra e aproveita. Uhum. Inclusive, eu prefiro que dentro da taxidermia todo o processo natural aconteça. Por Sim. exemplo, o bichinho tá morto. É, se eu vou pegar os ossos, o que que eu vou fazer? Enterrar. E aí eu espero os meses, e aí resgato os ossos e trato os ossos. Aí sim eu uso produtos químicos para tratar os ossos, mas é tudo natural, inclusive as árvores. É bom deixar isso claro, né? Tipo, árvores, galhos, desde as runas que fazemos com o galho mais rústico e bonito, é tudo de tempestade e de que já caiu. Eu não vou lá e arranco o galho da árvore. E essas madeiras mais nobres, peroba. Ah, o pau-brasil. O pau-brasil também é galho que cai, porque lá no sítio dos meus pais tem 19 ou 20 árvores de pau-brasil. Então, sempre tem galho no chão, então eu sempre pego. E essas madeiras mais nobres, pau-brasil, a peroba, tudo também vem desse meio. Não é nada. Digamos que a gente pode usar a palavra capitalismo, não é nada dessa forma. De tipo, eu vou lá, derrubo uma árvore para ter esse produto, entendeu? Não é o capitalismo voraz, gente. Não Não é é. o capitalismo voraz. É capitalismo? Lógico que é capitalismo, que a Uhum. gente pega e transforma em capital, mas não é exploração capitalista, não é aquela Isso que eu quis dizer. exploração voraz. Exatamente isso que eu quis dizer. Não é o capitalismo voraz. Não é, eu não vou prejudicar o meio ambiente ou alguma pessoa ou alguém, tipo, em prol do meu capital. Então, tipo, é apenas coisinhas da natureza ali que já estão mortas e eu transformo elas de alguma forma em vida. É, gente, porque essa parte me estressa mais do que o concorrente pode falar o que ele quiser, ele está no mundo dele, ele está defendendo o dele. Agora, quando eu vejo as bruxinhas gratiluz assim do tipo, ai, não usais os animaizinhos. Tá, tá, mas você acha que se eu vou fazer, eu tenho um conjunto de runas que é feito de vértebra de Teiu. Você acha que eu saí correndo atrás do lagarto? Eu falei, vem cá, lagarto, e vum, puxei a coluna do lagarto e levei para casa uma coluna de lagarto para fazer a. Não, gente, não De é forma. isso. Não mesmo, de forma alguma. E é tudo natural e tudo leve, né? Tipo, e tudo já morreu. Por que não aproveitar, né?
Sabe aproveitar? Então aproveite, né? Então nossos produtos, eles não têm é, capitalismo voraz. Não são dessa forma. E outra coisa que eu queria te perguntar, Rê, é como você lida com as ah, tempestuosidades, assim, das mesas radiônicas. Por exemplo, você trabalha muito com cura. Então, tipo, a gente sabe, a gente que é do meio, sabe que a cura, trabalhar com a cura, ela não é fácil. Porque essa doença que estava na pessoa, ela vai para algum lugar. Como que você lida com isso? Então, isso daí também é complexo, né? O meu mestre espiritual, ele fica muito bravo com os valores que eu cobro, né? Acho que no podcast não devia ser correto falar sobre valores, mas a gente acaba falando sobre isso, né? Porque também, como eu falei, nesse meio tem desde pessoas que fazem mesa radiônica totalmente gratuito, a pessoas que fazem mesas radiônicas muito caras, e ele considera o valor que eu cobro baixo, baixo. Porque quando eu falo demônios internos de uma pessoa, eu não falo demônios, não é o cramulhão que sai correndo atrás de mim, pelo amor de Deus. Mas eu estou fazendo uma cura, eu estou lidando com sentimentos, com emoções, com o ego ferido da pessoa, com personalidades que acham que a pessoa não deveria ter sofrido aquilo, com empáfia, com orgulho, ou então com coitadismo, com vários sentimentos pertencentes a ela. Eu estou curando ela. Eu sempre falo isso, eu não estou curando o outro, eu estou curando ela. E todos nós somos magos conscientes e magos inconscientes. Tem gente que tem um poder danado sendo inconsciente. Uhum. E a revolta da pessoa, a braveza da pessoa, os demônios internos da pessoa, vem para cima de mim. Vem para cima de mim. E até quando as pessoas fazem curso de radiestesia comigo, que eu falo sobre os poltergeists, sobre os ataques, sobre as coisas espirituais e materiais. Muitas vezes você está curando alguém e não é coincidência, quebra uma coisa super cara na tua casa, como quem fala, não mexe nisso, Uhum. e se você continuar mexendo nisso, você continuará sendo atacada. E às vezes a pessoa não entende que um mago, quando ele cobra um pouco mais, um terapeuta, quando ele cobra um pouco mais, ele não cobra pela hora dele ali, ele cobra por tudo o que ele tem que lidar depois. Até mesmo reboot de feitiços. E você, Thiago, você já fez alguns feitiços que deram reboots, deram ataques, deram. A tua cara deram? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim, posso falar. Porque a gente sempre acha que é aquilo, né? De eu vou fazer aqui, mas eu estou fazendo o bem. Nada irá me acontecer. Triste ilusão. Pois é, triste ilusão. Triste ilusão. Ai, fazendo mal é que vou ter reboot, fazendo bem é São Germain da Pipoquinha e Arcanjo Miguel do Pau Oco vão me salvar. Não, gente, desculpa. Uhum. Desculpa, Arcanjo Miguel, desculpa. É que eu estou falando dos seres humanos, eu não estou falando de vocês. Né? É bom deixar claro também. É bom deixar claro também, porque outro dia eu falei de Hecate muito humanamente e o pessoal, plá, plá, Pois plá. Eu é. estou falando das pessoas, gente, eu não estou falando dos seres, eu estou falando das egrégoras, das coisas que nós montamos, das crenças que nós montamos e que muitas vezes são crenças furadas, assim. Quantas vezes que você ouviu falar de um pai de santo, ha, 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 ele cobrou tanto por uma carne para botar para um orixá, ele está fazendo o churrasco na casa dele com dinheiro do ebó que ele fez. Às vezes ele está vomitando, ele está Uhum. passando mal, ele está rolando na cama,
e vendo entidades por causa do ebó que ele fez para você, mesmo com todas as proteções dele, e o teu dinheiro tem que cobrir isso. Ah, mas ele não tem proteções? Tem, mas cada um tem seu mundo interno que é totalmente complexo e muitas vezes escapa do mundo que nós conhecemos. Nós temos todas as proteções para tudo aquilo que nós conhecemos, mas o Uhum. desconhecido eu não estou preparada para. Sim, exatamente. E é muito importante conhecer para poder se preparar, né? E o meu caso de feitiço, de magia nórdica, tipo, tinha uma pessoa que estava em maus lençóis, tipo, de doença, mas, tipo, psíquica, de drogas, né? Ah, E, e aí eu já fiz, mas hum, eu, como era muito amigo, eu falei, acho que posso dar um jeito. E consegui. Só que eu passei muito mal. Eu mexi com as influências que estavam mexendo com ela ali para alimentar esse vício, né? Então, fiz toda uma viagem astral, fiz, desmanchei. Só que aí eu falei, ok, nossa, tá tudo certo, vou dormir. Dormi. 6 horas da manhã eu acordo espontaneamente, sem despertadores nem nada, com muito calafrio, enjoo e levanto para ir no banheiro, achando que ia passar bem mal, vomitando, né? Mas não consegui botar nada para fora, passei muito mal, desmaiei, diarreia, tive. Mas, então, tipo, e todo esse período que eu tava passando mal e um pouco antes de desmaiar, cochichos no ouvido, de uma galerinha ali, tipo, meio nervosa. E meio aí, nervosa, né? uhum, e aí fiz um ritual ali depois do desmaio, depois que eu entendi o que estava acontecendo, fiz um bloco e tá tudo certo. Aí ficou tudo bem, melhorei e tá. E assim fui aprendendo que fazendo bem, a gente também leva um... Também leva. Também leva, por isso também que a gente está fazendo uma escola, que é o Freia Mardol. Gente, nós estamos em todas as frentes. Então, é a loja, é o meu atendimento pessoal, é o atendimento pessoal do Tiago, e nós estamos fazendo uma escolinha. E, assim, a premissa da nossa escolinha é que você tem que diminuir o ego. Diminuir o Uhum, ego. E você tem que ser humilde. Você tem que ser humilde. E tem que diminuir as reações. Porque numa situação dessa, como o Tiago contou, eu já passei por situações dessa. Eu já passei por situação que eu olhei assim e falei, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Ainda bem que a minha fichinha cai logo, eu falo, peraí, Renato, se você... Como assim você vai morrer? Para, pensa, afasta o medo, quais são os recursos que você tem. E daí, vamos dizer, tem todas essas influências ao seu redor. Você não pode ir de frente e falar, porque eu sou o super mago das galáxias, eu vou te... Não, uhum, calma, peraí, que nem ele falou, vamos lá, humildezinho, baixinho, eu sei o que estou sofrendo, vou fazer um banimento com outros recursos e vou baixar tudo isso e porque assim, porque é o grande erro que eu vejo nos magos. Um é a ofensa. Quanto uhum, mais você se ofende, você está se emocionando, você está se ofendendo, você perde o controle. Emoção e pensamento, é muito difícil emoção e pensamento combinarem. Tem pessoas que coordenam os dois, o pensar e o se emocionar bem, mas normalmente você tem que baixar o emocional para levantar o mental e falar o que eu faço. E baixar o ego para olhar e pensar: se eu estou numa encrenca, é porque eu não dei conta. Se eu não dou conta, eu sou pequenininho. O que é maior que pode me ajudar agora? Então, são duas premissas: a humildade e o controle emocional.
Exatamente. O controle emocional é muito importante, mas muito, porque digamos, a gente pode dizer que é 80% do trabalho ali mágico que você está fazendo, né, Rê? Sim, sim. 80% do trabalho de radiestesia, do trabalho de runas, do trabalho cabalístico, o que for, o controle emocional e o mentalismo. O Uhum. mentalismo, botar a mente na frente do emocional. Assim, você lembra que teve uma vez que teve uma mulher que foi falar lá no TikTok? Você lembra dessa trend? Que ela falou que homens não eram bons magos Lembro. por Por causa, por causa de causa testosterona. Quer dizer, ó, daí ela pegou e falou alguma coisa sobre incorporação e emoção. Gente, homem é muito bom para checklist. X, Y, Z, isso que precisa. E muitas vezes o trabalho que você precisa fazer ali vai dar certo, mas ele é técnico. Ele é técnico. Você não pode perder uma palavra. Você tem que saber tecnicamente o checklist ali. Fez tudo. O Thiago, ele é virginiano, né? Uhum. Eu lembro eu fui fazer um curso de culinária, coisa totalmente aleatória, assim, ai, culinária. Daí eu percebi que Leonina, eu deixava o professor muito nervoso, porque o professor de culinária, ele tem assim, o potinho com os 3 ovos, com as 2 xícaras de farinha direitinho, com a colher do fermento. Uhum. Eu abro a geladeira e pego os 3 ovos e quebro ali. Se tiver um estragado, jogo tudo fora, quebro os 3 ovos de novo e faço assim com as xícaras. Daí eu percebi, ele usou um nome para isso, mise en place. É. Mise en place. Às vezes você tem que ter um mise en place técnico. E quem Uhum. vai te dar esse checklist é a mente. É a mente técnica. E às vezes um homem, ele é incrível na mente técnica, e não vai ter uma mulher com toda a emoção, com todo o útero e com toda a bruxaria no corpo que faz essa questão técnica, esse Uhum. checklist. Então, nós temos 2 frontes aqui. Se a gente for lembrar do tarô, nós temos a carta do mago e a carta da sacerdotisa. E o mago tem o quê? Todos os elementos ali na mesa dele. Tudo está Uhum. ali na mesa. Ele aponta para cima, aponta para baixo, está tudo em uma mesa à disposição dele. Enquanto que a sacerdotisa, ela olha o papel, ela é a memória, ela tem tudo de memória. Então, a gente tem que valorizar os dois e saber que não existe mago melhor que maga e maga melhor que mago. São simbologias sobre o mundo mental e o mundo emocional. Exatamente. E, inclusive, eu posso até complementar essa sua fala com, ao invés deles serem, ai, maga melhor que mago, e vice-versa, eles podem se complementar porque são polaridades. E cada polaridade tem suas vantagens e desvantagens, né? Sim, eu estou gostando dessa conversa. Daqui a pouco a gente vai ter que ir para. Ai, que É, pois horror! é. Mas, gente, isso também tem a ver com aquela velha discussão que a gente fala sobre o feminino e o masculino dentro de si, que é simbólico e que não tem nada a ver com sexualidade, viu? Também tem aquela coisa, não tem nada a ver com ser hétero, com ser bi, com ser gay, não tem a ver com sexualidade. Feminino e masculino dentro de você tem uma simbologia cabalística de mago e sacerdotisa, de imperador e de imperatriz, de dupla coluna. Não tem nada a ver com sexualidade. Uhum. Exatamente. Nada a ver com sexualidade e gênero. Quer dizer, com gênero tem, só que não dessa forma sexual, e sim com gênero polaridade. Polaridade.
Uhum. Palavra perfeita, com polaridade. Você pode equilibrar a sua polaridade tranquilamente. Isso não vai mexer na sua sexualidade. Trabalhando a polaridade não vai mexer na sua sexualidade. Vamos lá, repete com a tia. Trabalhar a polaridade não mexe na minha sexualidade. Trabalhar a polaridade não Não mexe na mexe com minha a minha sexualidade. sexualidade. E são coisinhas assim que o pessoal acaba confundindo, né? Ai, você tem que trabalhar o seu lado feminino. Ai, mas eu sou hétero. Tipo, E daí? entendi. Pera aí, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais lá atrás para você exercitar esse lance de polaridade. Entendi. Melhor do que falar entendi é você chegar e falar percebi. É. Percebi. E, tipo, o, esse lance da sexualidade e polaridade, gênero, é muito facilmente confundido. E tem outros que também são muito facilmente confundidos, como a, a vibração, ritmo. E a gente está falando de princípios herméticos, Nós né? estamos falando, já entramos no bendito do princípio hermético. Nada acontece na vida sem duas coisas: princípio hermético e cabala. Pois é, esse assunto, essas conversas com a gente vai muito longe. Por isso que a gente nem combinou esse podcast. A gente pegou e falou: vamos fazer a apresentação para o povo. Precisa combinar? Não, a gente Não, flui. exatamente. E aí a gente vai conversando e vai só revisando o que a gente estudou, né, durante a vida. Então, e isso foi só uma apresentação para vocês entenderem a profundidade dos dois cabeçudos aqui, né? Pois E é. daí, reforçando todas as nossas propagandas, aonde que você encontra Renato Saladino, aonde que você encontra o Tiago Tavares? Então, tem a loja Freia Mardol? Tem a loja Freia Mardol. Tem o podcast Freia Mardol? Tem o podcast Freia Mardol. E agora nós também temos a escola Freia Mardol, que você pode entrar em contato com a gente pelos números de telefone, né? Tá Uhum. no tá no Tá na, nosso perfil sim, tá na bio do Instagram e do YouTube e também. YouTube também. E E daí você entra em contato e se informa da nossa escola de magia. exatamente. E o que eu queria te perguntar para a gente encerrar o nosso podcast por causa do tempo é o que a escola de magia Freia Mardol ensina? Então, gente, isso é interessante, porque o que que acontece? Começou com o TikTok, começa com as redes sociais, né? Então, eu e o Thiago, nós temos todo esse background, já faz um tempo que ele dá curso de runas, eu dou curso de runas, eu dou curso de tarô, daí eu dou curso de radiestesia, daí ele dá curso de cristais, só que as pessoas têm perguntado para a gente sobre o nosso caminhar. Uhum. Então, o que que a escola Freia Mardol vai ensinar? A meditar, vai ensinar hermetismo, vai ensinar sobre a árvore da vida, vai ensinar a diminuir esse tal de ego que tanto nos atrapalha, vai ensinando. Enquanto isso, enquanto ela ensina isso, vocês vão percebendo a magia. Então, tem uma Uhum. diferença. O Tiago sempre dará cursos de runas de fim de semana, à parte para aquele pessoal que fala: não, eu não quero trabalhar hermetismo, estou pouco me lixando, o que eu quero é ler runas. Tá, ele vai dar o curso de runas. Então, eu vou dar o curso de tarô para a pessoa que fala: não, meu interesse é esse pedaço. Então, a gente sempre vai ter cursos à parte sobre esse pedaço. Uhum. Mas a escola Freia Mardol, ela é exatamente sobre esse nosso caminhar, porque hoje em dia muita gente pergunta: e como é que eu começo a caminhar? Então a intenção é ensinar os jovens bruxos, os Harry Potter, as Hermiones, a andarem. Exatamente. Auxiliar nesse caminho inicial, né? E iniciático. É... Então, gente, entendam também que não vai ser, não vai aprofundar em nada, não é uma escola de magia nórdica.
Uhum. Não é uma escola de radiestesia. Não, magia nórdica você faz o curso com o Asatru. Um curso de runas com o Tiago, o curso de magia nórdica, estilo dele com ele. Uhum. Mas o que você vai conseguir é essa base de conhecimento de um pouco de tudo, quais são os livros que você deve ler, quanto que você deve meditar. É um caminho mais amplo. Uhum. E o que a gente adora e adota também é bastante filosof... filosofia. Eu ia falar coisas filosóficas, mas tipo, Dá uma engasgada, né? bastante filosofia, né? Tipo, a gente pega isso, porque um exemplo disso é, ai, mas eu não concordo com esse seu tipo de aplicação da magia nórdica, porque lá atrás eles não usavam isso, eles não usavam o triturador, por exemplo. Eu adoro esse seu exemplo, Rê. Eles não usavam o triturador para macerar as Aí ervas. eles ficavam no pilãozinho. Mas eles tinham um triturador naquela época. Se tivesse, não usariam. Eu lembro É... de uma charge, né, que tem as três Nornes ao redor do caldeirão e elas estão com peça de liquidificador, falando, ah, assim é muito mais fácil, Uhum. colocando o negócio do liquidificador. E aí a filosofia vai rolando, né? Do tipo, ah, mas você mistura um pouco de radiestesia com a magia rúnica. Mas lá eles tinham conhecimento de radiestesia? Se tivesse, não usariam? Ou usariam? Bom, eu uso e acho útil e funciona. Então, é assim que a gente Sim, vai. sim, sim. Por exemplo, na magia se usava muito testemunho de DNA, se conseguia o xixi da pessoa, mas a pessoa fazia xixi no mato. Uhum. Se conseguia o cabelo da pessoa, a unha da pessoa. Hoje a gente escreve o nome completo com a data de nascimento. Porque hoje cada um corta a unha na sua casa e... Então, gente, as coisas mudam. É identificação. É a diferença do testemunho de DNA e hoje o número da sua carteira de trabalho, ou da sua carteira de motorista, ou do seu RG, é só seu e identifica você no mundo. Então o tempo avança e as coisas mudam. Você não tem mais como, as pessoas não têm mais escarradeira, não tem como você pegar e comprar um pouquinho do guspe da pessoa, Hum. do servo que cuida daquele feudo. Não é assim que as coisas acontecem hoje. As coisas têm que dinamizar. Exatamente. E as coisas vão fluindo, vão andando, evoluindo e a gente vai acompanhando. E aquilo que é útil e agrega pra a gente usa, né? Sim, sim. E como é uma escola filosófica, como o Tiago falou, é aquela coisa de você chegar e falar, não concordo com o método de vocês. Tudo bem, tudo Uhum. bem. A porta é ali. Se você não concordar ao ponto de ir embora, tudo bem. E se você não concordar ao ponto de discutir, tudo bem. Uhum. E assim, discussão eu acho saudável. Agora, no sentido bom da palavra discussão, né? Discutir um assunto, seu ponto de vista e o meu. Agora, uma discussão agressiva, digamos, uma discussão de ego, aí eu não acho legal e não acontece na nossa escola, né? Isso daí fez você me lembrar uma vez que eu tinha um aluno super agressivinho, né? E daí eu fiz um livreto sobre Stada Galdri para acompanhar o curso de runas. A pessoa pegou e falou, vamos colocar para vender na internet, dá um bônus. Que bônus que você pode dar? O bônus que eu posso dar é esse, né? Peguei ali do livro do Éder Thorson, também do livro da Mirella Fall, fiz uma pesquisinha, peguei as imagens, coloquei as imagenzinhas, escrevi o que significava o Stada. Daí Uhum. eu pessoas que eu não conheço até hoje não concordaram, diz que pessoas chegaram e falaram, porque a Renata, ela pensa que ela é a mãe do Estado. Daí o aluno veio conversar comigo, mas o aluno queria que eu brigasse, assim, do tipo, Renata, você viu o que falaram sobre você? Você tem que fazer alguma coisa? Você tem que fazer alguma coisa? Eu falei, tá bom.
eu fui no livro e olhei assim, atrás tinha a bibliografia, a referência dos livros, as referências dos sites. Tem a bibliografia? Tem as referências? Ah, então eu não estou achando que eu sou a dona do livro, eu estou colocando da onde veio. Falei, legal, então eu fiz o livro corretamente, os menininhos estão errados. Fechei o livrinho, salvei o PDF, falei, continua assim, né? Olhei lá Uhum. se tinha que fazer alteração. Depois um aluno veio falar comigo: o que que você fez? O que que você fez? Eu falei: fui no livro e vi se tinha bibliografia. Daí o aluno ficou injuriadíssimo que eu não mandei nenhum feitiço, nenhum shuriken, não entrei na internet, não discuti com os dois. Daí o aluno ficou ofendido e saiu da minha escola. Deixou de Tudo ser bem? cliente. Tá, tudo bem, porque você tem o direito de pensar que o meu material não é bom. Você Uhum. tem todo o direito. Se você achar que o meu material não é bom, se você acha que o material do Tiago não é bom, você vai atrás do fulano de tal, do Bertrano, do Ciclano, tem outros runomais, tem outras radiestesistas, não tem problema. Uhum. Até porque cada um tem a sua particularidade e individualidade, e nessa individualidade tem o direito de escolher se gostou ou não. E aí, tipo, a gente encara isso muito bem, com normalidade. Até Porque para muita. que para isso que é o controle de ego, para isso que é o Isso. controle de ego, para o aluno sair da sua escola, ao invés de você chorar e se ofender, você pega e vai, pede o seu iFood, liga a sua televisão, vê o seu Netflix, e tudo bem, amanhã entra outro aluno. Sim, exatamente. E aí, tipo, é importante falar isso porque muita gente acaba falando assim, ai, eu vou sair, mas eu tenho muito. Será que ele não vai ficar chateado? Imagina, a gente não. A gente já é treinado, né? A gente Não, entende. quando não falam, ai, eu vou sair, será que eu tenho que ficar com medo? Será que eu tenho que fazer algum escudo de proteção porque eu estou saindo da escola de um Uhum. bruxo? Fiquem tranquilos, não. Vocês têm livre arbítrio e vontade própria. Então, Até livre-arbítrio de pensarem que estão sendo atacados. exatamente. Então, fiquem tranquilos, tá tudo certo. Jamais traremos situações do tipo: olha, você. Ai, você saiu da nossa escola. Ai, Ai. você. Ai, você me magoou profundamente. Não, fiquem tranquilos, somos todos livres. Então, vamos terminar o podcast com essa mensagem, né? De que somos todos livres. Exatamente. E aqui encerramos o nosso podcast para vocês saberem quem é Renata Saladino um pouquinho mais a fundo e como foi a trajetória, e um pouquinho mais sobre Tiago Tavares e qual foi sua trajetória também. E o que nós fazemos? Exatamente. E o que nós não fazemos? Também que é muito importante falar. Então é isso. Muito Então é obrigado isso, aí gente. Beijo pela, para todos. muito obrigado pela paciência e por responder sempre com essa simpatia maravilhosa. Renata Saladino. Bye, Renata Saladino. Tchau, Tiago. Sempre um Tchau, rei. prazer. Skau.